Olá! Começa hoje uma nova série de programas sobre direito e políticas públicas. A Constituição Federal de 1988 trouxe inúmeras promessas de transformação social para um país marcado pela desigualdade e por sérias deficiências na organização do aparelho burocrático de Estado. Nessa série de entrevistas e análises serão abordados os principais temas que interessam ao Estado contemporâneo. Direito e políticas públicas vai mostrar como as previsões constitucionais podem se tornar realidade mediante a atuação do Estado, da iniciativa privada e da própria sociedade. Para dar início à série, o programa de hoje trata da crise econômica global e o papel do Estado. A crise de hoje tem sido comparada à crise de 1929, que também começou nos Estados Unidos. Elas são consideradas as duas maiores crises econômicas em escala mundial, separadas por 80 anos. A crise de 1929 teve origem com as oscilações de valor das ações vendidas em bolsa. Da noite para o dia, fortunas imensas foram destruídas, causando inúmeras falências e, como consequência, grandes contingentes de desempregados. Os governos foram pegos de surpresa e levaram anos para tomar as medidas chamadas de anticíclicas ou keynesianas. Estas imagens da crise do século passado nos mostram um quadro um pouco diferente do que estamos vendo no presente. Não vemos hoje filas de desempregados esperando por alimentação oferecida pelo Estado. E nas ruas não tivemos ainda sinais que se pareçam à crise dos anos 30. Os governos de todo o mundo capitalista têm adotado políticas públicas de emergência para evitar colapsos de grandes bancos, seguradoras e indústrias de porte. Mas a crise de hoje ainda pode chegar ao ponto em que chegou a crise de 1929? O que mudou no mundo desde 1929? Para responder a essas e outras perguntas, convidamos os professores Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Celso Fernandes Campilongo, professor de Direito da Universidade de São Paulo. Obrigado, Francisco e Celso, pela aceitação do convite. Começo perguntando: a crise de 1929 pode efetivamente ser comparada à crise atual, professor Francisco? De certa forma, sim. Ela, a rigor, vem sendo comparada, não é? Muitos economistas, enfim, estudiosos, identificam que há elementos comuns, não é? Sobretudo vinculados à sua expansão, à sua penetração mundial. Ela não é uma crise localizada, embora ela tenha origem, não é, nos Estados Unidos. Na verdade, é uma crise que se expandiu pelo restante do mundo, não é? E esta expansão se dá por uma intensa integração de mercados, não é? De fluxos comerciais e financeiros, sobretudo, não é? No entanto, há diferenças importantes, né? Eu diria duas grandes diferenças importantes. Em 1929, ainda não havia aquilo que foi chamado de um modelo fordista keynesiano, né? Ou seja, é justamente a partir daí, e mais especificamente ainda depois do pós-guerra, que, digamos assim, o Estado passa a ter um papel anticíclico, um papel de fato ativo na economia, né? E a regulação macroeconômica, inclusive no que diz respeito ao emprego público, né? As obras públicas que levavam ao emprego público, que por sua vez faria a roda do capitalismo girar, porque você está estimulando a demanda, ou seja, toda uma, digamos, uma revisão, né, que vai acontecer a partir de 29, mas já com elementos anteriores a isso, e que genericamente são chamadas essas revisões de keynesianas, né, que estimulam fundamentalmente a demanda, né, e desconfiam que o mercado livre teria condição, portanto, de, sozinho, sem uma regulação efetiva do Estado, né, tanto do ponto de vista do capital como do ponto de vista do trabalho, sem isso a crise se manteria e se aprofundaria. Essa é a primeira modificação importante, não é? Quer dizer, ela é o contexto, inclusive, para o surgimento
das práticas e políticas chamadas keynesianas e que são adotadas, ou serão adotadas, ou foram adotadas com a chamada social-democracia, não é, reformista em muitos lugares, e que isso se iniciou na Europa. A segunda grande modificação se dá nos anos 70, não é, com a ascensão da ideologia neoliberal e, sobretudo, daquilo que alguns autores chamam de modelo de acumulação flexível, ou seja, aquele mundo fordista keynesiano, fordista em razão dos grandes estoques. Primeiro eu produzo, depois eu vendo, não é? E keynesiana, no sentido da regulação macroeconômica, de uma intervenção ativa do Estado, vem sendo substituída, dos anos 70 para cá, pela ideologia neoliberal, que prega a privatização, a diminuição radical do Estado, a flexibilização de todos os fatores produtivos, inclusive do mercado de trabalho. E, por outro lado, acompanhando, né, a ideologia neoliberal, modificações importantes no mercado financeiro. Quer dizer, o capitalismo chamado de cassino, né, se inicia pelos anos 70, no interior de um discurso ideológico neoliberal, né, que justifica este mundo do chamado laissez-faire, vamos chamar assim. E, por outro lado, a maneira de produzir do capitalismo ela é flexibilizada, no sentido de que a produção se dá por pequenos estoques, o chamado just-in-time, não é? Que é rapidamente desovado, a produção não é mais localizada num país unicamente, ela tem uma rede, uma teia, não é? Grandes empresas multinacionais rigorosamente não produzem nada. Elas são centros de inteligência, vamos chamar assim, que articulam em perspectiva internacional a produção e a distribuição. Bom, esta é uma segunda virada dos anos 70 para cá. De um lado, neoliberalismo, de outro lado, mercados financeiros absolutamente inéditos, né, especulativos. A especulação financeira é muito maior do que o PIB mundial. Né? Em terceiro lugar, um tipo de produção que não valoriza o trabalho, né? que poupa trabalho em nome de uma produção enxuta. Essa é a segunda grande virada de 29 para cá. O que nós estamos vivendo hoje, portanto, com essa grande crise, é a crise desta segunda virada, é a crise do neoliberalismo, da acumulação flexível, do mercado financeiro sem amarras. Eu apontaria esses elementos iniciais para o nosso debate. Professor Celso, o fato de nós não termos verificado ainda essa situação de grandes filas de desempregados, então é um indício de que alguma coisa mudou no papel do Estado desde então. O Estado, falando de outra maneira, o Estado é responsável por prevenir os efeitos negativos das crises? Bom, prever e controlar efeitos da magnitude de uma crise como esta de 2008, evidentemente é algo que não está assim tão disponível ou tão fácil para o Estado. Eu diria que, claro que existem semelhanças entre a situação de 29 e a situação atual, primeiro pela origem da crise, ambas tiveram origem nos Estados Unidos, e segundo pela magnitude da crise. Mas me parece também que existem alguns fatores que tornam as duas situações distintas. Especialmente do ponto de vista jurídico, os fenômenos indicados, apontados pelo professor Fonseca, têm uma vertente jurídica. Não é? Eu tenho, de 1930 a esta data, ao período atual, uma longa experiência de mecanismos jurídicos de intervenção do Estado no domínio econômico. Quer dizer, uma experiência de técnicas jurídicas de intervenção na economia que, em 1929, eu não tinha. Logo, o arsenal à disposição do Estado. O Estado tem basicamente dois mecanismos para interferir na ordem econômica. Costumo brincar com os meus alunos que um mecanismo começa com a letra D, é o D de dinheiro. E o outro mecanismo começa com a letra D também, é o D de direito. Essas são as técnicas de intervenção do Estado no domínio econômico. As experiências de intervenção na moeda e de intervenção no direito, como ferramentas da intervenção do Estado no domínio econômico, elas são muito maiores e mais complexas hoje do que eram em 29. Vocês veem, de alguma forma, a possibilidade de um agravamento da situação no Brasil ou, na opinião de vocês, nós já teríamos chegado ao ponto mais dramático da crise global? Olha, antes de tudo,
para pensar, digamos assim, nas consequências dessa crise, na duração dessa crise, nós talvez tenhamos que nos debruçar um pouco mais sobre a natureza dessa crise, né? Antes de tudo, muito se fala que basicamente teria faltado, né, ao Estado nos Estados Unidos, ao aparato estatal nos Estados Unidos, um processo maior de regulação, né? Falou-se muito, né? Quer dizer, a desregulação teria levado a esta crise. Isto é uma meia-verdade, né? É evidente que vem ocorrendo dos anos 80 para cá, né, desde o Reagan, um processo de desregulação e desregulamentação das finanças e da economia como um todo. Isso é um processo que está dentro da lógica neoliberal, né? No entanto, ao meu ver, esta crise tem uma natureza que vai além, digamos assim, apenas de uma escolha ideológica dos Estados, né? Ela tem uma natureza mais estrutural, que é justamente o seu caráter financeirizado. Quer dizer, os diversos mecanismos, né, financeiros, novos mercados financeiros criados a partir dos anos 70, né, os mercados derivativos, por exemplo, de futuros, né, enfim, toda sorte de especulação, inclusive na especulação imobiliária, né, que foi a bolha inicial que estourou, na verdade, significa uma nova forma de operar do Estado capitalista da acumulação flexível, em que o capital produtivo está muito próximo ao capital especulativo. Essa diferenciação clássica do que é o produtivo e do que é o especulativo, de certa forma acabou. Uma mesma empresa produtiva, que produz bens e serviços materiais, concretos, né, é também especulativa, né? Assim como um grande fundo de especulação pode atuar em empresas produtivas. Então, o jogo é mais complexo nesse sentido, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que me parece que esta crise é uma crise de uma nova forma de ser do capitalismo, né? Que não é mais o capitalismo estritamente produtivo, não é mais o capitalismo, digamos assim, que emprega como foi né, pós-29, a superação da crise passou pela empregabilidade, né, inclusive pela aceitação a duras penas dos sindicatos, que sempre foram historicamente reprimidos, né? Então, esta nova forma de operar do capitalismo dos anos 70 para cá criou incríveis mecanismos financeiros interligados com especulação, inclusive no fuso horário, né? Quer dizer, é uma especulação em que o volume diário de dólares sem lastro na moeda, sem lastro na economia real, em bens e serviços reais, é infinitamente maior. É impensável, como o professor Celso se referia agora há pouco. Quer dizer, nesse sentido, é claro que a capacidade do Estado em reagir, evidentemente, é menor. No entanto, é importante usar uma imagem. O incêndio é maior, mas, curiosa e paradoxalmente, os mecanismos de apagar o incêndio também são maiores. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, continuamos com o nosso debate. Atitude. Estamos de volta com o programa Direito e Políticas Públicas, que hoje debate a crise econômica global e o papel do Estado, com os nossos convidados, professores Francisco Fonseca, que é professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Celso Fernandes Campilongo, professor de Direito da Universidade de São Paulo. Professor Francisco Fonseca discutia agora recentemente conosco a questão da crise. Nós chegamos efetivamente ao topo da crise, ao apogeu da crise, ou ainda vamos agravar o quadro, professor Francisco? Olha, eu diria que, dada a dimensão desta crise e, como eu falava há pouco, não é, a sua natureza fortemente financeirizada,
né, e misturada, imiscuída ao próprio capital produtivo, eu diria que nós não temos condições, de fato, de fazer um prognóstico. Eu acho que há uma sensação mais ou menos generalizada de que há um controle, né, de que, digamos assim, aquilo que estava em desordem está voltando ao seu leito normal, mas isto ainda está distante de acontecer, né? As grandes estruturas do modelo flexível, do capitalismo chamado de acumulação flexível, cuja financiarização é pedra angular, isto de fato não foi desmontado. Então eu não acho que não dá para dizer qual é o momento máximo, né, se isso já chegou ao seu momento máximo ou não. O que eu diria fundamentalmente é que o Estado, paradoxalmente, os Estados têm mais mecanismos, sobretudo os Estados centrais, não os Estados periféricos, que são evidentemente muito mais frágeis, mas os bancos centrais internacionais, por exemplo, o que eles estão fazendo? Se reúnem e injetam bilhões, trilhões na economia, e esta ação coordenada é paradoxalmente, né, muito maior do que era anteriormente. Então, nesse sentido, há um grande incêndio, mas os bombeiros também estão mais aparelhados. Professor Celso, está mais otimista ou mais pessimista em relação à crise? Não, eu diria que tudo indica que nós estamos iniciando um processo de recuperação, mas de qualquer modo, algumas coisas eu vejo como problemas, dificuldades para a superação desta crise. Evidentemente, tanto o direito quanto o Estado, a política, desempenham um papel na regulação, no controle dessa crise, que é principalmente uma crise econômica. Mas existe aí uma diferença problemática. A economia é uma economia que respeita muito pouco fronteiras. A política e o direito, ao contrário, são muito apegadas ainda ao território. Tá? E nós não temos, na atual conjuntura internacional, mecanismos que confiram ao direito e à política a mesma agilidade que tem a economia. A crise é uma crise financeira, é uma crise que tem origem num país, mas é uma crise financeira do sistema econômico internacional. E os mecanismos jurídicos e políticos para o enfrentamento dessa crise parece que ainda não estão suficientemente amadurecidos para algo deste tamanho, deste porte. Ainda continuando com o professor Celso, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem apoiado alguns processos de fusões e aquisições de grande porte que têm ocorrido, inclusive com a participação acionária, né, em operações como a da Sadia Perdigão e da Aracruz Celulose Votorantim. Esta ação do BNDES, de alguma forma, sinaliza uma vontade do Estado brasileiro. O senhor imagina que isso possa, de alguma forma, comprometer a avaliação que o CAD deverá fazer desses grandes processos de concentração econômica? Aí eu tenho uma série de paradoxos que envolvem, de um lado, o papel do BNDES, de outro lado, o papel dos órgãos de controle antitruste, de controle concorrencial, é o caso do CAD. Que paradoxo nós podemos encontrar na ação do BNDES? Ele é um banco de desenvolvimento. E essas fusões, sem dúvida alguma, podem trazer uma contribuição para o desenvolvimento econômico. Ele está, portanto, desempenhando o seu papel. Acontece que a ordem econômica, de acordo com a nossa Constituição, ela estimula e tem por princípio o desenvolvimento econômico, mas tem outros princípios igualmente importantes, a valorização do trabalho, a defesa do consumidor e a livre concorrência. E pode eventualmente ocorrer que em alguma destas situações, não estou afirmando que isto ocorra neste ou naquele caso, além das operações mencionadas, por exemplo, a aquisição ou a fusão BRT-Oi também é uma fusão com financiamento do BNDES. Ora, em algum momento pode ser que surja uma contradição entre o princípio do desenvolvimento econômico de um lado e a defesa da concorrência e a defesa dos consumidores de outro. Este é um primeiro problema. Já da perspectiva do órgão de defesa da concorrência, eu acho que o problema é de uma natureza um pouquinho diversa. Tá? Em tese, trata-se de um órgão que integra
a administração, segundo alguns, um órgão de governo, mas que desempenha, o órgão de defesa da concorrência, um papel, pelo menos é o que está escrito na lei, jurisdicional. Consequentemente, manter autonomia e independência em relação às ações de governo é algo importante para o CAD. Mas aí fica a contradição. O governo toma a iniciativa de financiar determinadas operações. E depois vai o CAD contrariar as políticas de governo. Na minha maneira de ver, pode, em alguns casos, talvez até mesmo deva contrariar as políticas de governo. Tanto é que a Lei de Defesa da Concorrência é uma lei aplicável, inclusive, a monopólios e monopólios públicos. Consequentemente, não vejo nenhum embaraço para que o órgão antitruste faça isso. Tem aparato institucional e proteção para a sua autonomia para que faça isso. Agora, isso demanda, de fato, digamos, um antitruste bastante altivo, como, aliás, tem sido nos últimos anos. Agora, não deixa de ser curioso que, no período anterior a essa crise atual, nós vivíamos ali a situação inversa, né? A franca expansão dos mercados mundiais e a necessidade, na época, de se proceder a grandes concentrações empresariais para se atender às demandas de mercados mundiais. Agora, aparentemente, com a crise que se instala, ocorrem novamente tendências de concentração. Então, me parece que tem aí, nos dois momentos, duas tendências no mesmo sentido, que são as tendências de concentração empresarial. Não há um perigo aí, um risco, professor Francisco? Não tenha dúvida. Quer dizer, eu acho que este é um tema muito importante, não é, para a sociedade brasileira em particular. A economia brasileira como um todo, ela é, diferentemente do que se prega, do que a mídia prega, ela é pouco competitiva. Existe qualquer segmento que nós queremos observar, são poucas empresas que de fato concorrem, não é? E o consumidor no Brasil, que embora tenhamos, né, a nossa lei de defesa do consumidor, o importantíssimo papel do PROCON, enfim, e uma regulação jurídica inédita de 1990 para cá, né, mas evidentemente que o consumidor é o lado fraco, inegavelmente, né? E é em todo lugar do mundo, mas em particular aqui, porque a estrutura da economia brasileira ela é oligopólica. Dos meios de comunicação, não é isso? Ao automóvel, enfim, onde nós queremos observar. Quer dizer, os mecanismos concorrenciais, na verdade, são baixos no Brasil. Né? Essa é uma longa discussão. De qualquer forma, este é um lado importante que qualquer ação estatal no Brasil precisa olhar para esse que é a ponta final, é mais fraca, que é chamado consumidor, que é o cidadão comum. Sobretudo num país tão desigual como é o Brasil. Por outro lado, evidentemente que o BNDES tem um papel importante em ser um ator econômico, político, mas enfim, econômico, importante no jogo das forças nacionais perante uma economia fortemente internacionalizada. Então, é evidentemente importante, interessante que o Brasil tenha empresas nacionais, de capital nacional, cujas decisões sejam tomadas dentro do país. O Brasil vem passando por um processo de desnacionalização importante desde 1990, né? Mas que este processo de estruturação, com o apoio do Estado, né, de grandes empresas nacionais, tenha a sua contrapartida. O emprego, a questão do emprego, e a questão, fundamentalmente, da defesa do consumidor. É um equilíbrio extremamente difícil, mas eu acho que não dá para o BNDES simplesmente injetar dinheiro sem cobrar contrapartidas. Eu acho que esse é o ponto central. Muito bem. Nós teríamos ainda muitas questões para debater, mas o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença dos professores Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Celso Fernandes Campilongo, professor de Direito da Universidade de São Paulo, que aceitaram gentilmente o nosso convite para debater conosco a crise econômica global. Espero que esse debate tenha trazido um pouco mais de esclarecimento sobre esse assunto. Obrigado a vocês e obrigado a você, telespectador. Até o próximo programa.